NETES, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Obrigado, Félix. Bom, em primeiro lugar, desejar bom fim de dia, né? Nós já estamos quase no final da manhã. E bom dia a todos que eu não tinha cumprimentado ainda. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Na pessoa do Paranaguá, eu cumprimento, agradeço a todas as pessoas envolvidas. Nesse momento, agradeço o convite por participar desse momento, o que para mim foi extremamente prazeroso para tentar sistematizar um cenário que nós estamos, do ponto de vista, inclusive, e fortemente acadêmico, no campo da temática das pessoas com deficiência. E diferente das excelentes apresentações, todos vocês gostariam muito de estar no meu lugar agora, né? Para falar depois dos nossos colegas aqui. Imaginem o meu desafio, e diferente deles, eu não trouxe uma apresentação formal, embora eu tenha algumas muito próximas da temática do texto que vocês vão encontrar na coletânea. Eu decidi, achei que eles estavam falando comigo, eu decidi aqui trazer alguns comentários muito baseados no texto que vocês vão ter acesso, né, na coletânea. Eu não me arrisquei a trazer outras reflexões além daquelas que estão na própria coletânea. Eu tive, então, já para adentrar no próprio texto e no que eu vou trazer aqui para conversar com vocês nesse momento, quando eu recebi o convite para tentar realizar uma análise desse cenário atual das políticas públicas para as pessoas com deficiência, obviamente eu tenho que fazer essa relação com o momento, tanto do ponto de vista da elaboração das políticas públicas, que é um momento extremamente singular no cenário brasileiro, mas que tem uma profunda relação, inclusive, com movimentos acadêmicos que tocam, sobretudo, a questão muito básica, mas talvez a questão mais importante da temática da deficiência, isso no mundo, não só no Brasil, que é a questão conceitual mesmo da deficiência. O que é deficiência? Isso parece muito simplório, mas essa temática do que é, como avaliar, como conceituar a experiência da deficiência ainda será, certamente, a temática principal dos estudos sobre deficiência nas próximas décadas. Ela tem sido assim desde o final dos anos 70 e ainda será de forma muito importante nas próximas décadas facilmente. Isso é uma previsão muito fácil de ser acertada, e isso, obviamente, traz consequências do ponto de vista acadêmico, da formulação de conhecimentos, mas também traz impactos para a questão das políticas públicas. E é um pouco disso que eu trouxe no texto da coletânea. Eu tento, então, estabelecer um cenário em que o modo de se compreender a deficiência se alterou radicalmente no mundo desde, portanto, o final dos anos 70. E isso muito semelhante, num cenário bastante próximo e na esteira de vários outros movimentos sociais contestatórios importantes dos anos 70, que também reformularam conceituações, seja, me desculpe a analogia, ao próprio movimento feminista, mas o cenário é muito próximo, ou seja, o movimento feminista contestatório no final dos anos 70, que aos poucos vai adentrando a academia, então aos poucos o feminismo se transforma nos estudos sobre gênero, o caminho da deficiência, e isso a gente também pode fazer essa analogia
com as questões raciais, os direitos civis, e aos poucos as lutas antirracistas vão adentrando a academia, formando campos de produção de conhecimento. Semelhante, então, portanto, ao movimento feminista, às lutas por direitos civis, às lutas antirracistas, não foi diferente com os movimentos sociais ligados à causa das pessoas com deficiência. Um movimento bastante emergente ao longo dos anos 70, em todo aquele caldo cultural efervescente dos anos 70, que nós sabemos, né, de todas as lutas por direitos civis, até inclusive a contestação da guerra no Vietnã, os movimentos feministas, os direitos sexuais, os direitos relacionados à diversidade sexual. Então, nesse contexto, surge uma reorganização de forma importante dos movimentos sociais das pessoas com deficiência, sobretudo no Reino Unido. Isso vai chegar um pouco mais lentamente nos anos 80 na Europa, de modo geral, e também nos Estados Unidos, mas de forma contundente no Reino Unido, no final dos anos 70, os movimentos sociais, e aí também tem uma relação muito interessante com a academia em si, que muitos desses ativistas ligados aos movimentos sociais das pessoas com deficiência também são pessoas com deficiência acadêmicas, professores universitários. Então, esse movimento contestatório da concepção que se tinha até o final dos anos 70 sobre o que é a deficiência passou a ganhar um corpo importante, começando de modo imbricado, de forma mais importante por meio dos movimentos sociais, mas também de uma forma bastante relacionada com a própria produção de conhecimento sobre é preciso alterar o modo de se compreender a deficiência. E esse movimento de contestação, como vocês já devem imaginar, para quem está um pouco mais distante dessa temática da deficiência, é um movimento contestatório que estabelece os limites, seja epistemológicos, explicativos, sobretudo dos saberes biomédicos a respeito da conceituação da deficiência. Ou seja, os movimentos sociais começam a alegar que a hegemonia, eu vou chamar aqui biomédica, mas a hegemonia dos saberes biomédicos em descrever o fenômeno da deficiência passa a ser contestada, essa hegemonia passa a ser contestada pelos movimentos sociais, dizendo, olha, ok, nós precisamos de investimentos na área de tecnologias, na área de saúde, nós precisamos de reabilitação, mas não é apenas disso que nós estamos falando. E os movimentos sociais, dessa forma imbricada à conceituação de um campo acadêmico, de um campo de estudo sobre deficiência bastante importante e seguro no final dos anos 70 e início dos anos 80, começa a dizer que, ou começa a levantar evidências da insuficiência dos saberes biomédicos na descrição da deficiência, que, de um modo muito simplista, nós podemos colocar como algo bastante próximo de um conjunto de outras retóricas que nós temos dos campos dos saberes biomédicos, que descrevem a deficiência como uma situação que destoa de um padrão normal que se espera de um corpo, seja do ponto de vista da sua produtividade, um padrão normal para produtividade, mas também como um padrão normal de funcionalidade geral do corpo. E essa descrição, essa hegemonia biomédica que descrevia a deficiência como um corpo que falta algo, ou como um corpo que está distante de um ideal de um corpo normal, ela começa a ser contestada. E os movimentos sociais começam a dizer o seguinte, que hoje, com toda a ideia de inclusão que nós temos, de equidade para as pessoas com deficiência, parece bastante comum e próxima do nosso imaginário social, que é a ideia de inclusão, mas imaginem isso nos anos 70, as pessoas com deficiência começarem a alegar. Não tem problema nenhum em eu ter uma lesão medular e eu usar uma cadeira de rodas. Não tem problema nenhum nessa situação. O problema é que eu sou um cadeirante numa sociedade que foi desenhada para pessoas que andam. E aí as pessoas cegas começam a dizer, não tem problema nenhum
em eu não ter a visão. O problema é que eu sou cego numa sociedade que foi toda modelada para pessoas que enxergam. E no caso da deficiência física, não é à toa que até hoje o nosso símbolo principal, embora cada vez mais contestado, o símbolo da deficiência é a própria imagem, né, de um deficiente físico cadeirante. Imaginem essa alegação de que o problema não está no meu corpo, o problema está no meu entorno, o problema está na sociedade onde eu vivo, convivo, e essa sociedade não está preparada para receber a minha diversidade corporal. O problema está nessa relação e não no meu corpo em si. Isso hoje, essa retórica, parece simples, né? Pra gente. A gente consegue assimilar e tem vários jogos possíveis, teóricos, em que a gente consegue localizar com certa tranquilidade esse jogo feito, provocado pelo movimento social das pessoas com deficiência no final dos anos 70. Mas imagine isso no final dos anos 70, dizer, não tem problema nenhum em eu não ter a visão. O problema é que essa sociedade não recepciona essa minha diversidade. Isso, para as pessoas com deficiência física, basta a gente olhar a própria arquitetura clássica, né, da Europa, as escadarias. É todo um mundo feito para pessoas, ou um mundo que pressupõe todas as habilidades corporais que as pessoas irão experimentar. Então, esse deslocamento do corpo para a sociedade, algo bastante simples, foi extremamente poderoso no final dos anos 70. Não tem problema nenhum em eu, então, ser cadeirante. O problema é que essa sociedade precisa se adequar às restrições das minhas habilidades para que essa expressão da diversidade humana não signifique automaticamente opressão, desigualdade. E, aos poucos, essa ideia dos movimentos sociais adentrando a academia, formando campos de estudos sobre deficiência, tem, obviamente, uma ancoragem importante aí do marxismo, né, da ideia de produção, do nosso modo de produção, que pressupõe um corpo produtivo, que pressupõe uma expectativa de normalidade, de produtividade para os corpos produtivos, os corpos dóceis, como o nosso Foucault coloca, para ser engatado nessa engenharia ou engenhoca toda do capitalismo. Ou seja, as pessoas com deficiência, os corpos das pessoas com deficiência desafiaram, em algum sentido, bastante essa expectativa que o capitalismo tem sobre os corpos que precisam ser produtivos. Então, grande parte das lentes teóricas, das primeiras, para provocar esse giro argumentativo dentro do conceito das pessoas com deficiência, foi bastante ancorado no próprio marxismo, no materialismo histórico dialético, e nos anos 80, nos anos 90, isso passou a se utilizar de outras teorias. Mas esse jogo inicial era bastante importante. Tudo bem, se forma um campo de estudos sobre deficiência consolidado hoje, para que vocês tenham uma ideia, as principais revistas científicas do campo das ciências sociais no Reino Unido, no topo das principais revistas científicas na área das ciências sociais, tem parcela importante de revistas do campo de estudos sobre deficiência. Por que eu estou trazendo essas referências? Porque, para remeter à ideia inicial de que o desafio conceitual da deficiência é um desafio ainda muito presente, isso tem impacto para as questões de formulação de políticas públicas e respostas para o enfrentamento, então, dessa denúncia que as pessoas com deficiência fizeram, sobretudo no final dos anos 70, que diz, olha, o problema não está no meu corpo, o problema está na sociedade. E o modo como a sociedade precisa responder a essa crítica sobretudo, por meio aí de mudanças de marcos legislativos e de políticas públicas. E, obviamente, os movimentos sociais, cada vez mais seguros dessas alegações, dessas denúncias, vão tentar buscar os mecanismos, principalmente internacionais, que vai recepcionar essa mudança conceitual e mudança paradigmática. E aí, sabiamente,
o movimento social das pessoas com deficiência começa a perceber que se não se altera marcos legislativos internacionais, compreensões internacionais, sobretudo aí no marco das Nações Unidas, seja por meio das assembleias, dos documentos internacionais, das convenções internacionais, mas também no âmbito da Organização Mundial da Saúde, nada disso conseguiria levar adiante. Ou seja, se muda a concepção de deficiência, mas não é possível continuar com o nosso com a nossa classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, porque ela traz toda a concepção ainda da deficiência dentro do marco da anormalidade, ou seja, deficiência é aquilo que falta algo no corpo, e a conceituação de deficiência foi alterada do ponto de vista dessas influências das teorias sociais, dessa reformulação conceitual que parte do movimento social, mas que vai também consolidando um campo de estudos específicos que tenta organizar essas ideias dentro da teoria social, dentro das ciências sociais, das ciências humanas, aí a sociologia, a antropologia, sobretudo, mas também ciências da saúde e um conjunto de outras áreas que a gente poderia aqui fazer uma oposição apenas para marcar das ciências classicamente biomédicas. Essas alterações, então, começam a produzir, essas provocações começam a produzir um conjunto de alterações nos marcos legislativos internacionais. O primeiro deles, importante, é que em 1983 a ONU declara como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Foi a primeira vez que a Organização das Nações Unidas escolhe um ano para ser uma data comemorativa tematicamente voltada para as pessoas com deficiência. E o mundo todo tem conjunto de ações, seminários, eventos para comemorar esse ano de 1983. E também, no que diz respeito aos documentos classificatórios, que eu vou chamar aqui, da Organização Mundial da Saúde, obviamente que as contestações foram significativas, ou seja, era preciso alterar a nossa classificação internacional de doenças para comportar essa nova conceituação de deficiência. E aí, em 1980, a OMS publica uma nova classificação que foi fruto de intensos debates com, inclusive, representantes dessa corrente chamada de modelo social da deficiência, ou seja, essa concepção relacional da deficiência que faz um contraponto ao conceito, ou conceituação biomédica da deficiência, ela é chamada assim, no debate dos estudos sobre deficiência, de modelo social da deficiência, que tenta trazer essa ideia da deficiência como fruto dessa relação da pessoa com uma diversidade, na verdade, inserida numa sociedade que não está preparada para receber essa diversidade. Então, representantes desse chamado modelo social da deficiência vão provocar a Organização Mundial da Saúde, né, os debates da reformulação de uma grande classificação internacional que teria que levar em consideração esses marcos principiológicos aí da compreensão do modelo social da deficiência. Em 1980, então, pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde publica uma classificação distinta da CID, da nossa Classificação Internacional de Doenças, mas que levou muito pouco em consideração esses princípios do modelo social, dessa nova concepção de deficiência. E 21 anos depois, apenas em 2001, a OMS publica a nossa famosa, conhecida por muitos, a nossa Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é a nossa famosa CIF, apenas em 2001. Então, me entenda, esse debate, essa reorganização em termos dos movimentos coletivos, dos movimentos sociais, mas também de reformulação do campo de saber voltados para ciências humanas e sociais, que passa a redescrever a deficiência nesse novo paradigma. 21 anos depois, em 2001, a OMS, enfim, depois de intensos debates, publica a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF, e a CIF, sim, leva em consideração grande parte
desses elementos capazes de orientar como, então, classificar, como avaliar a deficiência nessa concepção mais relacional. E aí, para isso, é preciso identificar não apenas as estruturas e funções do corpo, mas, sobretudo, o modo como essa pessoa, com essas variações nas estruturas e funções do corpo, vão interagir com o ambiente e, a partir dessa interação, surge uma situação de restrição de participação social e aí, enfim, deficiência passa a ser sinônimo de restrição de participação social. Ou seja, deficiência não é apenas alteração corporal. Vai ser essa alteração corporal quando, num ambiente preparado, não preparado para essa alteração corporal, a pessoa experimentar restrição de participação social em igualdade de condições com as demais pessoas sem essas outras condições corporais específicas ou restrições nos seus corpos. E aí a CIF, então, traz todos esses, né, ela tem um conjunto de domínios em que, para caracterizar a deficiência, é preciso levar em consideração a avaliação nesses diversos domínios. Então, tem sim a dimensão do corpo, das estruturas e das funções, mas também tem o que se chama fatores ambientais, assim colocado na CIF, que é um conjunto de interações possíveis em que a pessoa, ao dispor ou entrar em contato com esses fatores ambientais, aí sim nós vamos conseguir decodificar se a pessoa experimenta ou não uma situação de deficiência. Então, desde o ambiente da casa, o ambiente do trabalho, os ambientes de socialização, o acesso a produtos e tecnologias, ou seja, agora a pessoa, né, com o avanço das tecnologias, a pessoa vai experimentar a deficiência, na verdade, não apenas pela alteração que ela tem, mas se ela tem ou não acesso a determinadas tecnologias que vai fazer com que ela experimenta essa restrição de participação ou não. Então, os fatores ambientais, as relações sociais, as redes de apoio, os ambientes onde essas pessoas convivem no trabalho, nos seus momentos de lazer. E, além disso, um conceito que a CIF também traz, que é o das atividades e participação. Ou seja, quais atividades e quais tipos de participação que as pessoas com essas alterações corporais efetivamente desempenham nas suas vidas. Então, por meio de uma análise de todos esses domínios, é que se chega à caracterização da deficiência. E aí me entenda o desafio colocado, que é o desafio necessário para levar em consideração esse conceito complexo da deficiência, esse conceito relacional da deficiência. No entanto, vou fazer um jogo aqui, mas só para a gente simplificar, a classificação internacional de doença, esse é um dos grandes, né, eu estou falando especificamente para a temática da deficiência, mas a gente pode fazer essas alegações para vários outros campos. A objetividade da classificação internacional de doenças também é importante para um conjunto de formulação de políticas públicas. Imagina, caracterizar o que é deficiência para concessão de um benefício previdenciário. Apenas por uma avaliação médica, classificar essa pessoa com deficiência dentro de e colocá-la dentro de um código específico lá da nossa CID, isso torna a avaliação bastante objetiva e bastante pragmática e eficaz em termos de, vamos colocar aí, de reconhecimento de direitos, de acesso a sistemas, a políticas. Quando você desloca essa avaliação para uma complexidade, inclusive relacional, obviamente os desafios da avaliação, da conceituação da deficiência, também são imensos, né? É necessário, entretanto, tem um conjunto de desafios. O Brasil, para que tenham uma ideia, o Brasil traduziu, né, a classificação internacional de funcionalidade 2 anos depois, teve a tradução para o português, e o Brasil tem como um marco para orientar as suas políticas públicas, as suas práticas em saúde, desde 2003, da classificação internacional de funcionalidade. Ok, não tem uma lei que obriga a utilização da CIF, e isso vai, de forma paulatina, contaminando, influenciando
as políticas públicas, para levar em consideração esses conceitos da nossa CIF. De um modo talvez mais importante pelo volume, em termos de uma política pública, em termos de volumes de orçamento envolvidos, nós temos a primeira política que leva em consideração a classificação internacional de funcionalidade no momento de avaliar a deficiência para conceder algum benefício, para acesso a alguma política. Nós temos, em 2007, a legislação da política de assistência social, que é a concessão de um benefício que se chama benefício de prestação continuada, que é uma previsão constitucional, inclusive, está lá no artigo 203 da nossa Constituição, que é a garantia de um salário mínimo para pessoas com deficiência, para pessoas idosas com 65 anos ou mais, que vivem em famílias na extrema pobreza. Aqui eu estou colocando extrema pobreza, não é um eufemismo, é porque, na verdade, são pessoas que vivem em famílias de até 1/4 de salário mínimo per capita. Então, esse benefício assistencial, que é uma previsão desde o artigo 203 da Constituição, ele foi materializado na Lei Orgânica da Assistência de 93 e ele passou a ser executado em 96 no Brasil. De 96 a 2007, a avaliação para dizer quem era a pessoa com deficiência para receber esse benefício assistencial era uma análise puramente da perícia médica do INSS, porque esse é um outro detalhe, é um benefício assistencial, no entanto, a operacionalização dele é das agências do INSS. Então, ou seja, de 96 a 2007, nós tivemos aí 11 anos em que o conceito de deficiência para reconhecimento desse benefício assistencial alterou 5 vezes, no entanto, o modo de se avaliar sempre esteve na dependência dessa avaliação médico-pericial apenas. O perito médico fazia uma análise ali de 15 minutos, e ao final desses 15 minutos, por meio da anamnese, da análise de documentos, laudos trazidos pelo requerente do benefício, depois dos 15 minutos ele chegava a essa conclusão, concede ou não esse benefício assistencial. Para que vocês tenham uma ideia, nós não estamos falando de um benefício trivial aqui. Hoje, dados de julho desse ano, são 2,3 milhões de pessoas com deficiência que recebem esse benefício assistencial. Em termos de volumes de orçamento, né, o orçamento geral desse benefício, ele é considerado o maior benefício de transferência de renda do planeta. Ele é maior, inclusive, do que o Bolsa Família, porque o Bolsa Família, embora ele é destinado para 12 milhões de famílias, como o valor dele não é de um salário mínimo e o BPC é de um salário mínimo, nós estamos falando do maior benefício assistencial de transferência de renda direta do planeta. Ele ocupa, para que vocês tenham uma ideia, em torno de 60% do orçamento total da assistência social no Brasil. Sabem os equipamentos que nós temos hoje? Os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, tudo isso é acreditado da política de assistência social. No entanto, 60% desse orçamento total da assistência social vai para esse benefício assistencial. E aí, em 2007, portanto, esse importante benefício de transferência de renda passa a adotar esse conceito de deficiência da nossa CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. E aí, obviamente, o desafio é como levar em consideração a CIF. A primeira decisão foi: essa avaliação não pode ser feita apenas pelo perito médico mais. E aí se soma à avaliação médico-pericial, a avaliação também de um assistente social, que ele vai tentar olhar para essas outras dimensões das barreiras, do ambiente em que essa pessoa está inserida, para decodificar essa deficiência nesse conceito relacional, em que a pessoa tem uma condição de saúde específica, entretanto, ela precisa de experimentar a restrição de participação para ser considerada como pessoa com deficiência. E essa alteração, então, ocorre no Brasil em 2007. Andando um pouco mais, 6 anos depois, em 2013, nós temos a aprovação de uma nova lei que trata as pessoas com deficiência no momento da aposentadoria de forma diferenciada. Essa lei, a Lei Complementar 142 de 2013, ela vai dizer que as pessoas com deficiência, no momento da aposentadoria, por idade ou por tempo de contribuição, se elas trabalharam na condição de pessoa com deficiência,
elas devem se aposentar mais cedo do que as pessoas sem deficiência. Do ponto de vista do justo aqui que está sendo debatido nessa lei, acho que razoavelmente a gente não tem nenhuma contestação. A gente consegue olhar a pessoa que trabalhou 25 anos como pessoa com deficiência, obviamente ela tem uma relação distinta com o mundo do trabalho do que uma pessoa sem deficiência. Eu não vou utilizar aqui a palavra desgaste, né, para não tirar essa dimensão humana, mas imaginem o quanto de enfrentamentos de barreiras, de discriminação que uma pessoa com deficiência não sofreu. E o que essa lei diz é que as pessoas com deficiência devem, então, se aposentar numa escala diferenciada. Se ela experimenta uma deficiência leve, moderada ou grave, ela deve se aposentar mais cedo, desde que cumpra, né, os seus critérios previdenciários, tempo de contribuição ou a própria idade. E aí, essa Lei Complementar 142 de 2013, ela também leva em consideração também as diretrizes e os conceitos da nossa CIF. E a avaliação também desse benefício, eu estou falando aqui, da aposentadoria do regime geral da Previdência Social, ok? Os regimes próprios de Previdência Social é o movimento que tem acontecido de 2013 para cá. Os regimes próprios geralmente se espelham, né, no regime geral de Previdência. Então, essas regras vão ter que ser utilizadas também para os regimes próprios de Previdência. No entanto, essas mudanças são aos poucos. Aí a gente já tem alguns regimes próprios que já levam em consideração esses conceitos. Mas eu estou falando especificamente do regime geral da Previdência Social do trabalhador brasileiro, que tem a carteira assinada, que tem um contrato de trabalho, que se filia à Previdência. Então, nós temos esses dois benefícios importantes. É um pouco dessa história que eu conto no capítulo que está na coletânea. Como que esses princípios da CIF vão adentrando as políticas públicas brasileiras. E nós não estamos falando de duas políticas triviais. Nós estamos falando do maior benefício. Eu estou carregando nas tintas, mas para que vocês me entendam. O maior benefício de transferência de renda do planeta, direta, um benefício assistencial, e também a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, nós tivemos primeiro essa alteração de um documento internacional classificatório da OMS, como é o caso da CIF. No entanto, as alterações não pararam por aí, levando em consideração esse modelo social da deficiência. Em 2006, a ONU reúne em uma Assembleia Geral das Nações Unidas representantes dos movimentos sociais das pessoas com deficiência de todo o mundo. Foi a primeira vez que numa Assembleia Geral das Nações Unidas houve a participação dos movimentos sociais para a elaboração de uma Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos. Foi a primeira Convenção Internacional da ONU do milênio, de 2006, e ela teve essa característica bastante singular, de trazer o movimento social, os representantes dos movimentos sociais das pessoas com deficiência, para elaborarem uma convenção internacional sobre os direitos humanos. Há, inclusive, uma expectativa para que as próximas convenções da ONU levem em consideração esse modelo, ou seja, se é para uma convenção internacional sobre os direitos da mulher, que tenha representação dos movimentos sociais ligados aos direitos das mulheres. Há uma grande expectativa que esse modelo exitoso que a ONU teve em 2006, ele será utilizado para as próximas convenções. No entanto, é mais uma convenção internacional de direitos humanos, mas qual é a característica dela para o Brasil? Ela entra para o ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, porque ela é votada pelo Congresso brasileiro, dentro daquelas regras, maioria das duas casas e tudo mais, e ela adentra o direito brasileiro com o status de emenda constitucional. E aqui, novamente, eu vou carregar nas tintas, porque é importante, é a primeira convenção internacional de direitos humanos que tem status de emenda constitucional no Brasil. E aí, imaginem a importância e o peso disso. E por que eu estou contando essa história bonita? Que, às vezes, é importante a gente também falar das coisas importantes que a gente tem acertado, né? Alguém tinha feito um pedido como esse, para que eu conseguisse também trazer nesse momento final algumas questões importantes do modo como essas dimensões de saúde, das capacidades humanas, do que nós temos conseguido fazer nos últimos tempos. O conceito, então, esse novo conceito baseado no modelo social, ele está na nossa Constituição, é isso que eu queria dizer.
né, rapidamente, a conclusão que a gente chega, então, é que esse conceito complexo, moderno de deficiência, que leva em consideração as barreiras, que leva em consideração a relação meio em que a pessoa está vivendo, ela hoje no Brasil, desde 2008, que foi votado no Congresso, e aí o decreto foi no inicinho de 2009, então, portanto, desde o início de 2009, nós temos um conceito constitucional do que é a deficiência. O que significa isso? Que todas as legislações infraconstitucionais têm que se adequar a esse conceito constitucional. E aí eu vou tentar arriscar aqui o conceito literal que está lá no decreto 6949 de 2009, ele diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, os quais, em interação com as diversas barreiras, vão levar à restrição de participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o nosso, né, aí os impedimentos corporais aqui, a lei lá estabelece, são impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial, mental. Inclusive, teve uma excelente discussão na Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo a diferença de deficiência intelectual e deficiência mental. A deficiência intelectual está relacionada, portanto, às questões que a CID trata como retardo mental, as deficiências relacionadas às alterações orgânicas do desenvolvimento, e a deficiência mental, na verdade, é sinônimo das nossas doenças mentais, dos nossos transtornos mentais. Então, tem a diferença de intelectual e mental. Intelectual e mental, para a convenção, não é a mesma coisa. Tem essa diferença importante para dizer respeito aí às questões, classicamente, dos retardos e essa questão mental mais relacionada às doenças e aos transtornos mentais. Mas isso é um outro interessantíssimo debate aí, porque uma questão que nós temos que enfrentar agora é como que aproxima as duas questões, em termos de proteção da convenção, enfim. Então, essa convenção no Brasil é internalizada ao nosso direito com status de emenda constitucional e todas as políticas vão ter que utilizar esse conceito que nós temos agora, que é o conceito constitucional. E o que eu também abordo no texto é uma discussão, parece trivial, mas extremamente importante, que é a questão da interdisciplinaridade no processo de avaliação. Se nós estamos falando de um conceito extremamente complexo, relacional, é óbvio que esse momento da avaliação ou essa conceituação vai ter que pressupor diversos saberes que conjuntamente vão conseguir caracterizar essa deficiência. E, claro, vocês me entendam a minha fala um pouco burocrática quando eu digo sobre as questões relativas à conceituação de deficiência. A gente pode até fazer aqui uma brincadeira de que, na verdade, a conceituação de deficiência ela é meramente jurídica, em termos de reconhecimento para políticas públicas. Ela talvez não teria uma necessidade ontológica da definição que não fosse para a organização coletiva em busca dos seus direitos. Basicamente, a gente está falando disso mesmo. Não é à toa que o aspecto conceitual da deficiência é tão importante e ainda será objeto de intensa discussão nos próximos anos. Mas, enfim, talvez um pouco desse meu tique, né, um pouco desse meu vício, talvez seja pelo lugar onde eu estou e pela minha própria trajetória acadêmica, em que meu mestrado, meu doutorado, todo ele tem essa relação aí conceitual da questão da deficiência. No entanto, os nossos desafios em levar em consideração esse conceito moderno, contemporâneo da deficiência, um conceito cunhado, inclusive, pelo próprio movimento social das pessoas com deficiência, ou seja, não foi à toa que a Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 2006, se sentiu absolutamente incapaz de dizer o que é a deficiência sem as pessoas com deficiência. Não deve ter sido à toa que, por isso, elas convidam os movimentos sociais das pessoas com deficiência para dizer. Porque, na verdade, a gente, até retrocedendo um pouco no tempo, a gente poderia dizer, a gente sempre soube quem eram as pessoas com deficiência. No entanto, essa descrição, seja do discurso religioso em determinados momentos, seja o próprio, né, que
o discurso dos saberes biomédicos tiveram um papel importante de tirar a explicação da deficiência dos discursos religiosos, que ora a deficiência era resultado da ira divina, de castigos, de pecado e tudo mais, ora também de bênçãos divinas, né? Até no Oriente a gente tem, inclusive, bastante descrições e discursos em torno de que a experiência da deficiência é uma espécie de bênção divina também. Então a biomedicina teve um papel extremamente importante para retirar a deficiência desse lugar das explicações religiosas. Entretanto, o lugar aonde a medicina colocou a deficiência foi um lugar subalternizado, me entendam. A questão da contraposição à expectativa de um corpo normal, de um corpo produtivo. E nesse momento em que a ONU vai elaborar uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, a total incapacidade que os membros da Assembleia Geral das Nações Unidas tiveram para elaborar o que é a pessoa com deficiência, o que é esse conceito de deficiência, não é à toa que eles convidam as pessoas com deficiência. E aí, o nosso último grande desafio é que toda essa história importante, bonita, que as políticas, pelo menos de assistência social e previdência, têm feito no Brasil nos últimos anos, incorporando corajosamente esse conceito complexo de deficiência na formulação das suas políticas públicas. Recentemente, agora isso não está no livro porque é o tempo depois, em 2015, 6 de julho de 2015, há pouco mais de 2 meses, nós tivemos a aprovação e a sanção da nossa Lei Brasileira da Inclusão, que é o nosso conhecido por Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tramitou por alguns anos no nosso Congresso. Para que vocês tenham uma ideia, ele é um projeto de lei do deputado Paulo Paim, na sua primeira vez que o deputado Paulo Paim era deputado federal, em 2000, ali no início dos anos 2000. O projeto de lei é de 2002. E levou todo esse tempo, me ajudem aí a fazer as contas, 2015 para 2012, quase uma década e meia para aprovação desse. E teve uma mudança importante do nome, então por isso que vocês sempre vão ver mesmo, é Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência / Estatuto da Pessoa com Deficiência, que durante muito tempo se tramitou como Estatuto da Pessoa com Deficiência, muito próximo do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, só que entre os pares das pessoas com deficiência havia uma boa discussão sobre o quanto esse termo Estatuto ele poderia ser pejorativo, assistencialista, então teve uma boa discussão sobre isso, entretanto, uma discussão não homogênea, e se teve, então, a aprovação dessa Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora, dia 6 de julho de 2015. Por que eu estou contando isso? Porque lá tem um artigo que esse conceito de deficiência vai ter que ser utilizado por todas as políticas públicas no âmbito do governo federal a partir de janeiro de 2018. Então, se nós não temos uma lei que nos obriga a utilizar a CID, que não nos obrigue a utilizar a CIF, agora nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência que remete aos princípios e aos conceitos da CIF, para avaliar as pessoas com deficiência para concessão dos benefícios e reconhecimento de direitos e tudo mais. Então, ou seja, a história que eu contei da política de assistência e da política de previdência, ela vai servir, inclusive, para nos ajudar a pensar esse modelo de avaliação para todas as demais políticas. Nós tínhamos nos antecipado do ponto de vista legislativo dessas duas políticas, agora nós teremos o desafio para todas as políticas públicas. E, obviamente, isso no âmbito do governo federal, porque se trata de uma lei federal. No entanto, todas as leis posteriores, estaduais, municipais, vão acabar se espelhando, tem que levar em consideração também esses conceitos. Então, para que vocês tenham uma ideia da importância daquele conceito que eu comecei a contar para vocês lá no final dos anos 70, que muda o modo de compreender a deficiência, que altera legislações internacionais, como marcos da Organização Mundial da Saúde, dos documentos da nossa Organização das Nações Unidas. Isso adentra o direito brasileiro, mas também adentra a formulação de políticas públicas brasileiras. E a gente tem esse pequeno desafio de, em 2 anos, e o ano já está acabando, né? Impressionante como esse ano passou rápido,
2 anos e 3 meses, 2 anos e 2 meses, aplicar esse conceito importante, essa nova conceituação das pessoas com deficiência, que está em constante discussão. Por exemplo, a gente tem desafios enormes, seja nos limites, eu chamo de fronteiras, a serem estabelecidos entre deficiência e transtorno mental, entre deficiência e doenças crônicas, porque para o conceito, esse conceito relacional, é possível aproximar uma pessoa que tem para que vocês tenham uma ideia, muitos já sabem disso, mas o próprio benefício de prestação continuada, ele não é concedido apenas para pessoas com deficiência, no seu sentido clássico. No ano passado, para que vocês tenham uma ideia, 6% do benefício de prestação continuada foi concedido para pessoas com câncer. Para que vocês tenham uma magnitude, né, da importância desse benefício. Não é apenas para as pessoas com deficiência no seu sentido clássico, cadeirante, cego, surdo, porque ao flexibilizar a possibilidade de entender como se recuperar a deficiência, e aí foi uma decisão política também do benefício assistencial, ele reconhece outras doenças nessas condições. Em termos classificatórios, é possível pela CIF. E foi uma decisão política. Ok, alguém poderia dizer, mas isso é estranho, lá na Constituição está dizendo que é para pessoa com deficiência, por que ele tem que ser concedido para pessoa com câncer, pessoa com HIV? Mas me entenda que essa situação dessas pessoas vivendo na extrema pobreza, com uma condição de saúde específica, e o direito é o direito a necessidades básicas. O benefício assistencial garante acesso a necessidades básicas de alimentação. Ok, isso já não ocorre, essa mesma situação já não ocorre, por exemplo, para a política previdenciária. Política previdenciária, o modo como o instrumento foi construído, recupera grande parte, na sua grande maioria, apenas as deficiências nesse sentido clássico aí da palavra. Porque, na verdade, me entenda, a aposentadoria, uma pessoa com câncer, algumas situações que fariam jus à proteção social ali de um benefício, a pessoa vive na extrema pobreza, ter essa proteção social faz sentido. Agora, para essa aposentadoria não, porque essa aposentadoria olha para o passado da pessoa e vai verificar a experiência dela no mundo do trabalho enquanto com pessoa com deficiência. Então, algumas condições de saúde, no sentido de doenças crônicas, não faz muito sentido para o benefício previdenciário. Então, ou seja, além de tudo, nós temos aí enormes desafios para materializar esse conceito relacional de deficiência para fins das políticas públicas. A gente poderia aqui dar vários outros exemplos, que são preocupações da ordem do dia lá, na Secretaria de Direitos Humanos. A experiência da deficiência em comunidades indígenas. Porque a CIF tem lá todos os fatores ambientais, lembra que eu dei os exemplos? Um dos elementos que ela traz lá é calçamento, se a casa é de cimento ou se a casa não é de cimento. Isso pode facilitar a acessibilidade e tudo mais. E aí estou na Secretaria de Direitos Humanos, mas há pouco tempo. Eu sou da carreira do Ministério da Previdência. E lá os médicos, assistentes sociais, eu trabalhava, né, na administração central e tinha as equipes do Brasil inteiro. Então as pessoas ali que avaliam pessoas indígenas com deficiência que requerem esse benefício assistencial ligavam e nos debates, nas oficinas, nas reuniões técnicas, todo mundo. O Ederson, como eu faço? Aqui, uma das unidades de classificação aqui no instrumento que eu tenho que avaliar é se a pessoa se a casa dela é de cimento ou não, mas ela mora numa oca. Eu relativizo isso? Tem um item lá, se tem acessibilidade no ônibus, mas ela vai para a escola de barco. Eu relativizo? Eu dou 0 ou eu dou nota máxima? Então, ou seja, as comunidades aí chamadas, né, dos povos da floresta, das águas, do campo e, sobretudo, a população indígena, como avaliar a deficiência nessas condições, nesses territórios que eu vou chamar de não urbanos, mas só para tentar resumi-los, porque a CIF, embora seja e esteja extremamente ancorada nesse conceito relacional da deficiência, ela ainda tem um marco urbano bastante claro. Ou seja, é a experiência da deficiência na cidade, e não exatamente com essas outras dimensões que nós temos das populações, dos povos aí, das águas, do campo, das florestas
e nós precisamos de levar essas dimensões em consideração nesse processo daqui para frente. Então, não sei se vocês perceberam, mas na verdade eu estou fazendo um grande chamamento aqui também para vocês, para entenderem o momento que nós estamos. É preciso muita produção de conhecimento nos próximos anos para a gente acertar mais do que errar nesse processo aqui de levar a sério tanto uma Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que balizam todas as nossas políticas públicas, quanto levar a sério também um conceito que foi elaborado no bojo de toda a participação das próprias pessoas para quem esse conceito se dirige. Então, nós não estamos falando de um conceito simples. O movimento social das pessoas com deficiência tem alguns rachas também nessa conceituação da deficiência. Entretanto, em alguns detalhes e tudo mais. Entretanto, é o conceito elaborado que nós temos que levar em consideração. Imaginem os nossos desafios aí para os próximos anos. E no Brasil é um cenário bastante particular. Os estudos sobre deficiência no Brasil é muito incipiente ainda. Nós conseguimos mapear, eu mesmo sou de um grupo de pesquisa, originário de um grupo de pesquisa bastante atuante aqui da Universidade de Brasília, da professora Débora Diniz, que tem um livro que se chama O que é Deficiência, contando todo esse marco de como esse conceito saiu. Mas a gente consegue localizar uma dúzia no máximo de grupos de pesquisa sobre essas temáticas. Recentemente, há 2 anos atrás, nós tivemos um grande edital da CAPES, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, um edital de mais de 10 milhões de reais para pesquisas na área de pessoas com deficiência, de direitos das pessoas com deficiência. Só que isso foi a primeira vez que se teve, e isso ainda é muito pouco perto do que nós precisamos. Então, ou seja, a produção de conhecimento para responder todas essas questões críticas importantes, qual é a fronteira entre transtorno mental e deficiência? Como avaliar a pessoa com deficiência numa comunidade indígena? Qual a diferença? Como diferenciar doença crônica e deficiência no momento de reconhecimento de um benefício assistencial? Passe livre para as pessoas com deficiência. Quem tem esquizofrenia tem que ter ou não direito à gratuidade no transporte interestadual? Eu estou falando interestadual porque é do governo federal, mas a gente também tem os desafios aí dos estados e dos municípios. Esquizofrenia tem que ter direito a gratuidade no transporte público? Eu tenho algumas respostas, imagino que vocês tenham outras. Nós vamos ter agora a meia entrada para as pessoas com deficiência, que é do Estatuto da Juventude, é preciso ser regulamentado. Quais deficiências precisam de ter gratuidade para entrada em eventos culturais, artísticos e tudo mais? Ou seja, vejam o quanto que eu estou enrolado sempre no aspecto conceitual de como estabelecer os limites da deficiência em termos das políticas públicas. E aí, só para fazer um fechamento, todo esse debate também do modelo social tem ampla influência tanto do conceito de capacidades humanas do próprio SEM, mas principalmente também de forma mais incisiva da Martha Nussbaum, que é uma filósofa que tem vários escritos com o próprio Amartya Sen, e todos os domínios estabelecidos na nossa classificação internacional de funcionalidade. Se vocês olharem, era possível, eu tenho inclusive uma apresentação como essa, que os domínios da vida que são avaliados na classificação internacional de funcionalidade são muito próximos das capacidades, porque o SEM não fez uma lista de quais são as capacidades, né? A Martha Nussbaum fez. E é muito espelhado os domínios da CIF com as capacidades que a Martha Nussbaum acredita que são a lista de capacidades humanas básicas que é preciso os países, as legislações levarem em consideração. Há uma ampla sobreposição das capacidades humanas ao debate do modelo social da deficiência. Então, nós não estamos falando de universos distintos, pelo contrário, eles se influenciaram mutuamente. Para quem não conhece, existe um livro organizado pela professora Débora Diniz, pela Lívia Barbosa e pelo Marcelo Medeiros, do IPEA, que se chama Deficiência e Igualdade. Esse livro está disponível em PDF porque ele tem que ser público, ele não pode ser comercializado. Lá tem uma tradução de um capítulo da Martha Nussbaum, que fala sobre as capacidades.
E tem um outro livro que se chama Deficiência e Discriminação, desculpe pela autorreferência, um livro organizado por mim, pela professora Débora Diniz, que tem um capítulo traduzido do Amartya Sen, que é aquele artigo famoso dele, Elementos para uma Teoria dos Direitos Humanos. Nós temos esse capítulo para o espanhol, né, no livro A Ideia de Justiça, mas nós não tínhamos esse capítulo traduzido para o Brasil. Ele está traduzido nesse livro Deficiência e Discriminação, que é organizado por mim, pela Débora Diniz, que eu considero extremamente importante para o debate dos direitos humanos, para o debate das pessoas com deficiência, o modo como nós precisamos de levar em consideração esses elementos para formular, seja princípios, ou levar esses princípios em consideração para a formulação de políticas públicas. E eu tenho o vício das pessoas com deficiência, mas acredito que isso pode ser estendido para um conjunto de outras temáticas. Bom, acredito que era isso que eu queria trazer para vocês. Eu tentei trazer aqui, ora escapei, ora trouxe algumas novidades pós-escritura do artigo, do capítulo, do ensaio, mas era importante para localizar o momento que nós estamos para falar da temática das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Acredito que era isso, desculpa por não ter trago aí uma apresentação, mas eu queria trazer esses comentários aí relativos à produção. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu não trouxe uma apresentação, eu queria passar para vocês aí os meus contatos, para que eu gostaria muito que aqui a gente pudesse também desdobrar outros contatos possíveis. O meu e-mail institucional é o Ederson, com W e N de navio no final, o ederson.santos@sdh.gov.br. E o meu e-mail pessoal, então vou repetir, o ederson.santos@sdh.gov.br, e o meu pessoal w.santos@anis.org.br. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Nos vemos aí na próxima, ou disponível aqui também para outras dúvidas e esclarecimentos. Obrigado.